Oi pessoal, meu nome é Larissa, eu sou monitora das disciplinas de Histologia Veterinária 7 e 8 e o nosso tema de hoje é o tecido epitelial de revestimento. Aqui nessa lâmina a gente pode observar, no menor aumento, que temos um epitélio voltado para uma luz e, portanto, um epitélio de revestimento. Dando um pouco mais de aumento aqui, a gente observa que há uma certa densidade de núcleos dessas células e que isso aparenta ser um epitélio estratificado, justamente pela aparência de sobreposição nuclear. Mas repare que nesse epitélio a gente não tem a presença de núcleos nessa porção aqui mais voltada para a luz, mais próxima da luz. Repare que esse epitélio, os núcleos estão mais limitados do meio para a porção mais basal do epitélio. Esse epitélio aqui, todas as células estão ligadas à membrana basal e, portanto, é um epitélio pseudoestratificado. Uma outra observação aqui também, agora quanto ao formato da célula, perceba que o eixo do núcleo é de acordo aqui com a disposição vertical da célula, são núcleos elípticos mais altos. Então, essa célula aqui é classificada quanto ao formato como uma célula cilíndrica ou colunar. Outra observação a ser feita aqui é a presença de especializações da membrana apical, que são os cílios. Em conjunto com as células caliciformes, que são essas células aqui mais esbranquiçadas e que produzem uma secreção glicoproteica, que é o muco, esse muco, ao ser liberado para a luz do órgão e em conjunto com essas especializações da membrana apical, que são os cílios, fazem com que micro-organismos, poeira, possam ser direcionados por meio do batimento ciliar e por meio do muco também para as vias respiratórias superiores, de onde podem ser eliminadas do organismo. Então, quanto ao número de camadas desse epitélio, ao formato da célula, a presença de especializações da membrana apical e também de células acessórias, a gente pode classificar esse epitélio como um epitélio de revestimento pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado com células caliciformes. Esse aqui é o epitélio respiratório. Essa aqui é uma lâmina de traqueia e nela a gente também pode observar outras estruturas que vamos ver mais para frente, que são glândulas de secreção serosa, a cartilagem, pericôndrio, tecido conjuntivo denso, condrócitos, grupos exógenos. Nessa outra lâmina aqui, de epidídimo, a gente pode observar também um epitélio voltado para uma luz e, portanto, um epitélio de revestimento. O epidídimo é um canal único superenovelado e nos cortes histológicos a gente consegue observar vários cortes desse mesmo ducto, aqui no caso cortes transversais. Dando maior aumento uma porção desse corte, a gente pode ver uma maior densidade de núcleos e que esses núcleos eles não atingem essa porção mais próxima da luz, mas todas as células elas estão em contato com a membrana basal. Então esse epitélio aqui, apesar de aparentar uma certa estratificação pela sobreposição de núcleos, pela densidade de núcleos, não é um epitélio estratificado, mas sim um epitélio pseudo-estratificado. Dando maior aumento, a gente consegue observar aqui o formato da célula, que é um formato mais alongado de acordo com o eixo vertical da célula e, portanto, é um epitélio classificado como cilíndrico ou colunar. E quanto às especializações da membrana apical, a gente consegue observar que é um pouco diferente da lâmina que a gente acabou de observar. São longas microvelocidades imóveis, que são os estereocílios. Então, esse epitélio aqui é classificado como um epitélio de revestimento pseudoestratificado, cilíndrico e estereociliado. Já nessa lâmina aqui, a gente consegue observar as velocidades intestinais e, dando maior aumento, nós temos um epitélio voltado para uma luz, portanto, um epitélio de revestimento. Aqui a gente consegue ver que as células elas estão dispostas em uma monocamada, é uma camada única de células e, portanto, é um epitélio do tipo simples. E as células têm um núcleo de acordo aqui com o eixo vertical da célula, são núcleos alongados e, portanto, são também células cilíndricas ou colunares.
Aqui nesse epitélio, a gente consegue ver, em associação a essas células, uma camada um pouco mais rosa, uma camada mais densa acima aqui do epitélio, que é a planura estriada. E também temos células acessórias, que são as células caliciformes, que vão liberar a secreção glicoproteica, que é o muco, para a luz do intestino. Esse epitélio aqui, então, é classificado como um epitélio de revestimento cilíndrico simples, com planura estriada e células caliciformes. Esse aqui é o epitélio intestinal. Em menor aumento aqui, a gente consegue observar embaixo as glândulas intestinais, ou glândulas de Lieberkühn, que são temas das nossas próximas aulas também. Já aqui nessa lâmina, em menor aumento, a gente consegue observar algumas estruturas, como camada muscular, glândulas de secreção mucosa, artérias, tecido conjuntivo e, mais aqui próximo da luz, voltado para uma luz, um epitélio de revestimento. A gente consegue perceber aqui que na porção mais basal desse epitélio, a gente tem células cujo núcleo é mais cilíndrico ou cúbico e que o formato dessa célula vai se alterando conforme a gente vai caminhando em direção à luz. Repare aqui a alteração da conformação da célula, que vai ficando mais achatada, mais pavimentosa. Esse epitélio aqui é estratificado pavimentoso, lembrando que a gente classifica pelo formato da célula mais próxima da luz. Então, como essas células vão ficando com um formato mais pavimentoso, esse epitélio é classificado como epitélio de revestimento estratificado pavimentoso e não queratinizado, porque não possui aqui uma camada celular de queratina mais aqui acima. Já nessa lâmina de pele grossa, a gente consegue ver essa camada de queratina, que é uma camada celular, não possui núcleos, e que na porção mais basal desse epitélio, a gente tem células cúbicas, cilíndricas e que vão mudando de conformação conforme vão se aproximando da luz. Então, são células que vão ficando mais achatadas, mais pavimentosas. Esse epitélio também é um epitélio de revestimento estratificado pavimentoso, mas a diferença aqui é que ele tem a camada acelular de queratina. Então, esse epitélio é um epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado, de pele grossa. E aqui na lâmina de esôfago, a gente consegue ver um epitélio de revestimento estratificado pavimentoso não queratinizado. Aqui é uma lâmina de ovário, a gente consegue ver aqui um epitélio revestindo a parte mais externa desse órgão. E a gente consegue observar uma única camada de células cujo núcleo é mais arredondado, o que sugere para a gente que o formato da célula é cúbico. Então, com isso, esse epitélio aqui é classificado como um epitélio de revestimento cúbico simples. Aqui é uma lâmina de ureter e a gente consegue ver aqui nesse epitélio, voltado para uma luz, portanto, um epitélio de revestimento, a gente consegue ver um epitélio que tem uma certa estratificação das células, uma certa sobreposição de núcleos. Mas esse epitélio aqui, apesar dele ser um epitélio estratificado, ele é um epitélio estratificado especializado. Isso porque ele tem uma certa flexibilidade de conformação que vai permitir ele manter esse epitélio íntegro, mesmo sob pressão de líquido. O que isso quer dizer? Quando há presença de líquido aqui na luz desse órgão, essa pressão de líquido nesse epitélio faz com que as células fiquem mais achatadas, as células mais superficiais aqui fiquem achatadas. Já quando não há essa pressão de líquido, a gente consegue observar aqui que as células ficam mais globosas, em forma de raquete. Isso quer dizer que esse epitélio ele vai mudar, ele vai transicionar de acordo com a presença ou não de líquido fazendo pressão na luz desse órgão. Por isso, esse epitélio, apesar de ser estratificado, é um estratificado especializado e é chamado de epitélio de transição. E ele pode ser encontrado na bexiga, nos ureteres e também é chamado de urotélio.